Então agora nós damos início aí à aula 16, né? Fluxos migratórios intra-regionais, ok? Então, pessoal, vamos aqui dar uma definição, né? Então, vamos dizer que os fluxos migratórios intra-regionais, eles se referem ao quê? Aos movimentos de pessoas dentro de uma mesma região geográfica, né? Sem a necessidade de atravessar grandes distâncias, né, entre a região do país. Então, se nós formos levar em consideração as principais características, né, nós diríamos assim, olha, esses movimentos, tá? Eles geralmente envolvem assim, migração de curta distância. Tá? Então, as pessoas elas se mudam dentro da mesma região. Né? O que significa que não percorrem grande distância. Por exemplo, alguém que se muda de uma cidade menor para uma cidade maior, dentro da mesma região. O motivo, pessoal, sempre o mesmo. Busca melhores oportunidades. Tá? E há uma desconcentração econômica. Então, recentemente, né, nós vimos a disseminação mais uniforme do desenvolvimento, né, econômico dentro nas regiões. Então, isso significa que o crescimento econômico ele não está mais concentrado apenas dentro das grandes cidades, né, mas ele também se espalha para as áreas menores dentro da mesma região. Então, essa distribuição mais equilibrada, ela facilita a migração dentro da região, né? Pois as pessoas elas podem, sim, encontrar oportunidades de emprego, né? Desenvolvimento econômico mais próximo de onde elas já residem, né? De onde elas já vivem, tá? Então, muitas vezes, né, é o que a gente precisa entender. Essas migrações, elas são motivadas, sim, né, por uma melhor qualidade de vida, né? As pessoas elas mudam para lugares onde elas possam encontrar melhores condições de moradia, educação, saúde e outros serviços. Então, uma família ela pode sim se mudar para uma cidade na próxima vez, né? Ou uma cidade mais próxima que tem escola, melhores condições de vida, lazer, saúde também, né? Um dos principais motivos aí. Então, esses fluxos migratórios intra-regionais, pessoal, eles são importantes por quê? Porque eles mostram como as pessoas buscam, né, melhorar suas vidas sem precisar se deslocar por muito tempo, movendo-se ali dentro mesmo da mesma região, né? Então, assim, elas buscam oportunidades econômicas e melhores condições de vida. Então, esse tipo de migração, ele é facilitado justamente pelo desenvolvimento econômico, né? Mais distribuídos, que oferecem boas oportunidades, né? Em vários pontos da mesma região. Lembra que nós falamos anteriormente que quando uma pessoa ela migra de volta para a sua região, ela traz com ela culturas, ela contribui para o desenvolvimento daquela região. Então, assim, quando essa região ela tem a sua economia bem distribuída, né, as pessoas podem ali migrar dentro da própria região, tá? Sem precisar percorrer longas distâncias de uma região para outra, tá bom? Pessoal, então aqui agora nós vamos falar dos exemplos recentes de fluxos migratórios intra-regionais e também dos seus impactos, né? Uma forma mais didática para a gente conseguir compreender, tá? Então aqui a gente tem uma desconcentração industrial, né, que nos últimos anos nós apresentamos assim, uma migração significativa, né, de atividades industriais dos grandes centros urbanos, né, para as cidades médias, no interior ou também no litoral. Então essa entrega, pessoal, ela é conhecida como uma desconcentração industrial. E aí você deve estar se perguntando, mas por que isso acontece? Né? Vamos lá. Um dos primeiros motivos são os custos mais baixos, né? Cidades menores, elas frequentemente elas oferecem custos operacionais mais baixos, né? Como terrenos mais baratos e incentivos fiscais, tá? É uma forma de movimentar essas regiões, né? Cidades menores, elas conseguiram, assim, uma melhor qualidade de vida, né, para os trabalhadores, menos congestionamento, né, um ambiente, assim, super tranquilo, né, mais agradável para se viver. Então, a gente não pode deixar de lado o movimento pendular, né, que é uma coisa importante
né, que ele se refere ao deslocamento diário, né, de pessoas para trabalhar em grandes centros urbanos, né, a partir das áreas periféricas, das cidades menores, dali das cidades mais próximas. Então você deve estar se perguntando assim, como que isso funciona, né? Quando a gente fala em deslocamento diário, né, nós falamos das pessoas que vivem nas áreas periféricas, né, e elas precisam viajar diariamente para trabalhar em grandes metrópoles, tá? E isso é muito comum em regiões metropolitanas, né, onde os custos de vida eles são muito mais altos, né? Então, assim, no que tange ao transporte, por exemplo, esse movimento ele é facilitado por sistemas de transporte público, tá? Como trens, ônibus, metrôs, né? Que conectam ali, né? Essas áreas, né? Essas grandes cidades. Mas a gente não pode deixar de lado os impactos, né? Porque esses movimentos migratórios, eles têm vários impactos, né? Que são considerados importantes, que precisam ser falados, né? O desafogamento dos grandes centros urbanos. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando que a migração de trânsito, né, o movimento pendular, ele ajuda a aliviar essas pressões sobre as grandes cidades, né? Solucionando ali problemas rápidos, como congestionamento, né, congestionamento de tráfego, superlotação. E a gente tem que falar, pessoal, do desenvolvimento de cidades médias e também periferias urbanas, né? Então, assim, essas cidades médias, né, e áreas ali consideradas periféricas, elas beneficiam-se economicamente com a chegada, né, de setores, do aumento da população. Então, isso promove o desenvolvimento econômico e social dessas áreas, tá? Tornando-as mais atrativas para se viver e também para se trabalhar, tá? Então, nós temos uma melhor distribuição dos recursos e serviços públicos, tá? Então, assim, com a população, né, com a população e as atividades econômicas mais bem distribuídas, né, dentro da região, há uma melhor utilização de recursos e serviço público, né? Então, assim, isso pode resultar em melhorias na infraestrutura, na saúde, né, na educação e também outros serviços essenciais. Então, desse modo, o que a gente conclui disso tudo, né? Desses exemplos recentes, né? Desses exemplos intra-regionais, né? Eles mostram para a gente como que a movimentação de pessoas e setores ela pode ter impactos positivos, tanto nas áreas de origem, né, quanto nas áreas de destino. Então, essa desconcentração industrial, pessoal, e o movimento pendular, né, ajudam a equilibrar o desenvolvimento econômico, tá? E melhora a qualidade de vida em vários pontos da região, tá ok? Então, agora a gente vai fazer um resumo didático, né? Quando a gente fala de migração interregionais, a gente está falando de interregionais, refere-se o quê? A movimentos de pessoas entre diferentes regiões do país. Por exemplo, a migração do Nordeste para o Sudeste do Brasil. É um tipo de migração que geralmente envolve longas distâncias, né? E é motivada principalmente pela busca de melhores qualidades, de melhores oportunidades econômicas, eu diria. Então, historicamente, as pessoas migram, né, para regiões mais industrializadas em busca de emprego, né, em busca de melhores condições de vida, educação, saúde. E já as migrações intrarregionais, né, que elas ocorrem dentro de uma mesma região geográfica, tá? Então, um exemplo, né, disso é a migração de uma capital para a cidade do interior, dentro de uma mesma região. Então, assim, essas migrações, elas geralmente, né, envolvem distâncias mais curtas, são motivadas por melhores qualidades de vida. Então, muitas pessoas, pessoal, elas se deslocam para cidades menores em busca de mais tranquilidade, né? Melhores condições de moradia, serviço público, né? Serviços que sejam mais eficientes. Então, vamos agora, pessoal, dizer assim, olha, as migrações interregionais e intrarregionais são importantes considerações sociais que refletem a busca das pessoas por melhores oportunidades, né? Tanto econômico quanto qualidade de vida. Então, os envolvimentos interregionais são de longa distância e estão frequentemente ligados a oportunidades econômicas, né?
Enquanto ali os intrarregionais, eles são de curta distância, né? E são focados na qualidade de vida, tá ok? Então, espero ter resumido aí essa parte que vocês tenham conseguido realmente entender, compreender e internalizar esse conhecimento, ok? E agora a gente vai falar do detalhamento dos fluxos interregionais. Vamos lá? Então, pessoal, migrações externas para o Brasil, tá? Isso é importante para você. Quando falamos, né, de migrações externas para o Brasil, estamos nos referindo aos movimentos de pessoas que vêm de outros países, né, para se estabelecerem no Brasil. Então, essas migrações, elas podem ocorrer por diversos motivos, incluindo busca por melhores qualidades de vida, de oportunidade econômica, segurança, educação, reunificação familiar. Então, nós vamos explorar aqui alguns aspectos, né, que são considerados importantes na migração externa para o Brasil. E a gente não pode descartar os motivos, né? Lembra que eu disse que sempre há uma intencionalidade e um motivo. O primeiro deles, pessoal, é sempre o econômico, tá? Muitos imigrantes, eles vêm ao Brasil em busca de melhores condições de trabalho, né, de oportunidades econômicas. Então, historicamente, o Brasil ele atrai trabalhadores de diversas partes do mundo, especialmente em períodos de crescimento econômico, tá? Refugiados e asilo, né? Então, assim, o Brasil também recebe pessoas que estão fugindo, né, de conflitos, perseguições, crises humanitárias em seus países de origem, né? Então, assim, essas pessoas, elas buscam refúgio, né? Elas buscam proteção no Brasil. Outro motivo é a educação e pesquisa. Estudantes internacionais, pessoal, eles vêm do Brasil para estudar em universidades e instituições de ensino superior. Além disso, pesquisadores e acadêmicos, né, pessoal, eles podem migrar para o Brasil para participar de projetos de pesquisa, né, e intercâmbio científico. No que tange a reunião familiar, pessoal, é muito importante. Olha só, muitos imigrantes, eles vêm para o Brasil se reunirem com seus familiares que já estão estabelecidos aqui no país. Então, essa reunificação familiar, ela é um motivo comum para migrações internacionais, tá? E elas também têm impactos, né? Toda migração tem impacto. Então, esses impactos, eles podem ser classificados como culturais, né? Porque a chegada de imigrantes, ela contribui para a diversidade cultural do Brasil. Então, esses imigrantes, eles trazem suas tradições, línguas, culinárias, costumes, enriquecendo a cultura brasileira, tá? O outro motivo é econômico, né? Quando a gente fala em econômico, a gente diz assim, olha, os imigrantes, eles podem preencher lacunas no mercado de trabalho, né, e também contribuir para o desenvolvimento econômico do Brasil, tá? Então, eles também podem iniciar aí novos negócios, criando negócios, estimula a economia local, tá? Agora, no que tange aos dados demográficos, pessoal, isso é importante a gente saber, né? As migrações externas, elas influenciam a composição, né, demográfica do nosso país. Então, assim, contribuindo para o crescimento populacional e também para a diversidade étnica, tá? Então, vamos lá. No que tange ao social, a integração dos imigrantes, elas podem trazer também desafios, né, como a necessidade de políticas de inclusão, né, programas de apoio para facilitar essas adaptações, essa integração social. Então, nós temos aí exemplos históricos de sobra, né? Como, por exemplo, a imigração europeia no século XIX, no século XX, né? Então, assim, durante esse período, né, esses períodos, muitos europeus, incluindo italianos, alemães, né, portugueses, espanhóis, eles migraram para o Brasil em busca de melhores condições de vida e trabalho, né? Especialmente, né, nas áreas agrícolas e industriais, tá? A gente pode falar da imigração japonesa, né? A gente sabe que a imigração japonesa
ela começou ali no início do século XX, né? Com muitos japoneses aí se estabelecendo em São Paulo, né? No Paraná, para trabalhar principalmente na agricultura, tá? Nós temos também os refugiados haitianos, né? Mais recentemente aí a gente sabe, né, que o Brasil ele recebeu um grande número de haitianos, né, que estavam fugindo lá das dificuldades do seu país, né, após o terremoto de 2010, tá? Então, qual a lição que a gente tira disso tudo, pessoal? A migração externa para o Brasil é um fenômeno complexo e multifacetado, tá? Isso a gente precisa ter em mente, que envolve uma variação de motivos, né, impactos, né, na sociedade, na cultura, na economia do país. Então, compreender esses movimentos, né, ele é essencial para promover políticas de integração eficazes, né? Também aproveitar os benefícios dessa diversidade trazida pelos imigrantes, tá ok? Pessoal, aqui a gente tem um gráfico, né, fornecido aí do livro de vocês para mostrar esse fluxo, né, para o Brasil no período de 1820 a 1970, né? Que vamos analisar aí os pontos, né, e as tendências representadas nesse gráfico. Primeiro, a década de 1820, né, a 1860. Então, o que a gente diz aí? Nos primeiros anos do gráfico, né, de 820 aproximadamente 860, nós podemos observar um grande fluxo relativamente baixo e estável de imigrantes. Então, nesse período, o Brasil ele ainda não havia se tornado um destino significativo para a imigração em massa, tá? Então, a economia era predominantemente agrária, a mão de obra era composta majoritariamente, né, por escravizados, aí, africanos escravizados, né? Então, assim, nesse tempo tinha um crescimento significativo de 70 a 30, né? Que houve ali um aumento ali significativo do número de imigrantes chegando ao Brasil, tá? Então, assim, esse aumento, ele continua até o início do século XX, né? Com os picos notáveis aí, né? De 890 a 1920. Então, foi um período que coincide ali com a expansão da economia cafeira no sudeste do Brasil, tá? Especialmente em São Paulo, que exigiu muita mão de obra. Então, a abolição da escravidão em 88 também contribuiu para a necessidade de substituir a mão de obra escrava por trabalhadores livres, tá? Incentivando o quê? A imigração europeia, né? Particularmente de italianos, alemães, espanhóis e portugueses. Nós tivemos também aí um período de guerra, né? Década de 30, década de 45. Então, assim, o fluxo de imigrante ele acabou ali por diminuir, né? Refletindo aí nos impactos da Grande Depressão, né? E a restrição migratória, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial, tá ok? Então, durante esse período, pessoal, muitos países, né, estiveram também em crise, né? Principalmente crise econômica ou em guerra, né, o que prejudicou a capacidade e disposição das pessoas para emigrar, tá ok? Nós temos aí um pós-guerra, né, em declínio aí de 1945 a 1970, né, que após a Segunda Guerra Mundial, né, houve um pequeno aumento ali no fluxo de imigrantes, né, mas não atingiu os níveis do período pré-guerra, tá? Então, ali, a partir de 1950, nós podemos observar uma tendência de declínio constante até 70. Então, esse declínio ele pode sim ser atribuído ao crescimento econômico, né, e à estabilização política em muitos países europeus, tá? O que posteriormente a necessidade de imigração, tá ok? Então, além disso, pessoal, o Brasil ele iniciou ali uma implantação de políticas, né, mais restritivas para a imigração. Então, pessoal, o gráfico do fluxo, né, de imigrantes para o Brasil, entre 1820 e 70, ele reflete ali os principais eventos históricos, né, e econômicos que influenciaram a imigração. Então, desde o crescimento, né, impulsionado ali pela economia cafeeira, pela abolição da escravidão, até as restrições causadas pela Grande Depressão e pela Segunda Guerra Mundial, cada período, né, ele mostrou ali como essas condições globais e nacionais, elas moldaram os padrões migratórios. Então, assim, esse gráfico ele é uma representação muito clara de como esses fatores econômicos, sociais,
políticos, né, eles influenciaram os movimentos populacionais ao longo de todo esse tempo, tá? Pessoal, então assim, os imigrantes que vieram para o Brasil no final do século XIX, ali, início do século XX, né, eles eram principalmente de países europeus, como Itália, né, como Portugal, Espanha, Alemanha, e eles estavam em busca de quê? De melhores condições de vida, né, oportunidades econômicas, tá? E também fugindo de várias crises em seus países de origem, tá? Então, assim, muitos desses imigrantes, eles vieram para escapar de crises econômicas e guerras, tá? Isso nós chamamos de fatores de repulsividade, que levaram esses europeus a emigrar, né? Incluindo aí superpopulação, que pressionou os recursos, né? A infraestrutura, desemprego causado por crises econômicas, industrialização desigual, né? Pobreza, fome devido à escassez de alimentos e escassez de recursos básicos, né? Então, além disso, essa instabilidade política, né, os conflitos como guerras, revoluções, geraram aí muita insegurança, né, e destruição também incentivando a migração. Então, a perseguição religiosa e étnica também forçou grupos específicos a emigrar para escapar da discriminação. Desastres naturais que destruíram meios de vida, infraestrutura, foram outros fatores assim que contribuíram para a saída de pessoas de suas regiões de origem, tá? Então, assim, esses fatores, né, combinados, eles acabaram o quê? Resultando na imigração de milhões de europeus ao longo dos melhores séculos, né, 19 e 20. Em busca de melhores condições de vida em outros continentes, incluindo a América do Sul. Né? Então o Brasil, com suas promessas de terra, trabalho, tornou-se ali um destino atraente para muitos desses imigrantes. Ok? Os imigrantes japoneses, pessoal, é muito interessante a gente saber disso, tá? Eles chegaram aqui ao Brasil principalmente ali no início do século XX, tá? Então eles estavam buscando o quê? Novas oportunidades de trabalho. Então eles migraram devido à superpopulação, né? E à falta de terra cultiváveis no Japão. Então, assim, outros fatores que também impulsionaram essa migração foram as dificuldades econômicas, né? A guerra russo-japonesa, desastres naturais como terremotos, tsunamis, né? As políticas de emigração do governo japonês que incentivaram a saída dessas pessoas para aliviar a pressão populacional, né? E também a melhorar a economia. Então, esses imigrantes, eles contribuíram significativamente para a diversidade cultural, desculpe, e o desenvolvimento econômico do Brasil, tá? Bom, vamos só agora fazer um resumo, né, dos fatores de repulsividade nos países de origem, né? Que é muito importante a gente entender os principais fatores, né, que levaram muitas pessoas a emigrar de seus países de origem para o Brasil, de forma que vocês realmente consigam captar, né, a importância desses movimentos migratórios, tá? Então a gente pode falar que a superpopulação, né, em muitos países havia alta densidade populacional, o que significa, na verdade, que havia muitas pessoas vivendo em áreas relativamente pequenas. Então isso causava uma pressão sobre os recursos e também sobre os espaços disponíveis. Então as famílias, né, ao enfrentar dificuldades para encontrar oportunidades de sustento devido à superpopulação, buscavam locais com mais espaços e recursos, como o Brasil, por exemplo, que oferecia terras e melhores condições de vida. Outros fatores também da repulsividade é o desemprego, né? A falta de emprego sempre foi, pessoal, um fator crucial que motiva as pessoas a migrar. Então, assim, muitos países estavam em diferentes estágios da industrialização, né? Ou passavam por crises econômicas, resultando em altos níveis de desemprego. Então, em alguns países europeus, a industrialização tardia, né, acabou agravando a situação, né, levando muitas pessoas a buscar trabalho no exterior. Tá? Então o Brasil, com a sua economia, crescimento, demanda por mão de obra, também se tornou um destino atraente, né, para esses trabalhadores.
a pobreza e a fome, né? As condições de vida difíceis, caracterizadas pela escassez de alimentos e recursos básicos, né? Foram outro fator de repulsividade, tá? Então a gente chama a pobreza extrema, né? Fazia com que as pessoas nos países de origem elas fossem insustentáveis, né? Para muitas famílias. Então assim, em busca de uma vida melhor e condições de sobrevivência, né? Países, como que eu posso dizer? Em busca de melhores condições, né? De sobrevivências mais dignas, eu quero dizer, tá? Então muitas pessoas decidiram emigrar para o Brasil, onde esperavam ali o quê? Encontrar melhores oportunidades e escapar da fome, tá? Então, pessoal, o que nós entendemos por fatores de repulsividade? Superpopulação, né? Desemprego, pobreza, fome, foram determinantes para que muitas pessoas decidissem deixar seus países de origem, tá? E buscar uma nova vida no Brasil. Então, entender esses motivos, né, eles nos ajudam a valorizar a coragem dessas pessoas, né, e também a importância das contribuições que esses imigrantes trouxeram para o nosso país, né, e contribuindo também para o desenvolvimento do nosso país. Pessoal, guerras e conflitos, né, que também impulsionaram a migração para o Brasil, né, como que a gente diz, né, impulsionaram, né, a imigração para o Brasil, na verdade, né. Então, assim, focando nas guerras napoleônicas, né, que ocorreram em 1813 e 1815. Então, assim, nós vamos entender os motivos dessas guerras, né, suas consequências, né, e como elas levaram muitas pessoas a buscar uma nova vida em nosso país. Tá? Então a gente começa ali em 1803 a 1815, guerras napoleônicas, né? Que foi ali uma série, na verdade, de conflitos que envolveram várias partes da Europa, tá? Esses conflitos, eles foram marcados pela ambição de Napoleão, né? De expandir o território francês e também dominar a Europa. Então, levou a uma reação das potências europeias, né? Que formaram ali coalizões, pessoal, para conter a expansão francesa. Então, o resultado foi uma série de guerra devastadora, né? Que causaram assim, uma instabilidade e destruição por todo o continente. E os motivos, pessoal, os motivos eles sempre são, né? É poder mesmo, expansão territorial, porque Napoleão ele queria expandir o território francês e estabelecer ali uma hegemonia da França sobre a Europa, né? E isso vai causar reações das potências europeias, né? As outras nações, né, como a Inglaterra, a Áustria, a Prússia, a Rússia, elas se uniram também em várias coalizões para combater a expansão francesa e proteger também, provavelmente, né, seus territórios de interesses territoriais e políticos. Então isso causou, pessoal, uma devastação econômica e social. Então as guerras, elas causaram enorme destruição em várias partes da Europa. Cidades foram destruídas, economias locais foram arruinadas, né? E muitas pessoas perderam seus meios de subsistência, tá? Esse deslocamento de população, pessoal, devido à destruição e à instabilidade, né? Muitas pessoas foram forçadas a deixar suas casas e buscar segurança em outros lugares. Então, assim, essa devastação econômica e social, ela foi tão grande que a imigração ela acabou se tornando uma necessidade para muitos europeus, né, que buscavam escapar ali dos horrores da guerra, tá ok? Então, pessoal, essas condições de devastação, de instabilidade, tá? Criaram ali um ambiente, né, em que a migração para o Brasil ela se tornou uma opção atraente, porque o Brasil, com suas vastas terras, promessas de oportunidades econômicas, né, oferecia refúgio seguro, né, para aqueles que fugiam dos conflitos da Europa. Tá? Então, assim, muitos imigrantes europeus vieram, né, para o Brasil, viram no Brasil uma chance de recomeçar suas vidas, né, um lugar longe da guerra e longe também
da destruição. Então, pessoal, vamos aqui concluir, né, que as guerras napoleônicas elas foram um exemplo claro, né, de como conflitos e instabilidades podem também impulsionar, né, movimentos migratórios massivos. Ao entender esses motivos, né, e as consequências dessas guerras, pessoal, podemos apreciar melhor as razões pelas quais tantas pessoas buscaram um novo começo no Brasil. Então, essas imigrações só ajudou a formar a base da população brasileira, né? Mas também trouxe consigo assim, uma rica diversidade cultural, né? Que continua a influenciar o nosso país até a data de hoje, tá?